Fala galera, tudo bem? Neste vídeo a gente vai fazer uma revisão de bioquímica voltada para unicristos. Os principais temas, alguns mapinhas conceituais ao longo da aula para lembrar os principais aspectos relacionados a essa área aqui da biologia, que é bastante recorrente nas provas desse vestibular que vocês vão já fazer, tá bom? E para não perder tempo, galera, já vamos aqui, ó. Primeira questão traz a imagem de moléculas de água se associando. Quando a gente fala de água, aqui a gente tem um resumo das principais características dessa substância que é conhecida como a substância da vida. Quando a gente vai buscar vida em outros planetas, a primeira coisa que a gente busca saber é: tem água no estado líquido? Porque essa água ela é a base da vida como a gente conhece. Todo e qualquer organismo vivo depende de água para sobreviver. E aqui eu coloquei para vocês as características gerais da água. É uma molécula polar, uma vez que o oxigênio aqui tem polo negativo e o hidrogênio tem carga aparente positiva, né? Tem polo positivo. Então, ela é uma molécula polar. Ela é uma molécula que vai interagir com outras moléculas polares, e inclusive com ela mesma, formando as pontes de hidrogênio, formando aqui forças intermoleculares, mantendo aqui interações intermoleculares, conhecidas como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, e aí a gente vai ter uma série de características da água. Propriedade de coesão, que é a capacidade de se manter próxima de outras moléculas de água. Propriedade de adesão, que é a capacidade de aderir a outras moléculas, desde que haja uma compatibilidade química. Propriedade de capilaridade, que é a propriedade de subir por vasos, por capilares, vasos bem finos, tanto devido à coesão entre as moléculas de água, mas também devido à adesão dessas moléculas à parede desses capilares. E uma das propriedades da água, sem dúvida alguma, das mais importantes, é que a água apresenta um elevadíssimo calor específico. A água apresenta um calor específico muito elevado. E o que é o calor específico? É isso aqui, ó. É a quantidade de calor necessária, a quantidade de energia necessária para mudar em 1 grau Celsius 1 grama da substância. A partir do momento em que a gente diz que o calor específico da água é elevado, isso significa dizer que é difícil mudar a temperatura da água. É difícil. Para que você aumente a temperatura da água, você precisa fornecer uma grande quantidade de energia. Para que você reduza a temperatura da água, é necessário que a água perca uma grande quantidade de energia. A partir do momento que nós sabemos que nós, seres vivos, apresentamos como principal substância no organismo a água, e a gente sabe que a água tem um elevado calor específico, isso nos ajuda a manter a nossa temperatura mais ou menos constante. Isso nos ajuda a manter uma tendência de estabilidade na temperatura corporal. Então, o elevado calor específico da água é uma grande vantagem para nós, seres vivos. E da mesma forma que a água tem um elevado calor específico, ela vai ter um elevado calor de vaporização. Significa que você precisa fornecer muita energia para que a água mude, ela saia do estado físico líquido para o estado físico de vapor, fazendo com que essa substância tenha uma boa capacidade de resfriar os organismos. Quando a gente transpira, quando a gente perde água na forma de calor, essa água que está presente na nossa pele absorve o calor da nossa pele, isso é, ela nos resfria, e à medida em que ela vai absorver esse calor, ela vai então para a atmosfera na forma de vapor. Já que ela tem um elevado calor de vaporização, ela consegue absorver muito calor, ela consegue resfriar bem o nosso corpo. Só que a gente sabe, e as questões vão bater muito nisso daí também, que a quantidade de água em cada ser vivo vai depender da espécie que a gente considera, vai depender da idade e vai depender do metabolismo. Galera, a espécie a gente não tem muito como estabelecer um padrão, a não ser um padrão de decorar. Você vai ter que decorar. Uma água viva, por exemplo, ela vai ter uma quantidade de água percentual no organismo muito maior do que nós, seres humanos. Enquanto a gente tem uma média de 70% ali, a gente sabe que uma água viva tem uma média de 96%, de 97% do organismo sendo formados por água. Vai ter muito mais água. Aí há uma obviedade. Agora, quem é que tem mais água percentual no organismo? O cachorro ou o ser humano? O gato ou o cachorro? Aí você não tem como decorar. Mas é interessante que você saiba que espécies diferentes apresentam proporções diferentes de água no organismo. Nós sabemos que, dependendo da idade, a proporção de água muda também. O bebezinho apresenta um percentual de água no organismo muito maior do que aquele indivíduo idoso. Inclusive, um dos motivos da gente ver no idoso aquela pele mais enrugada, tudo mais, é exatamente o menor grau de hidratação. Esse idoso ele tem um percentual de água menor,
Isso vai fazer com que esse indivíduo ele apresente mais rugas. É uma das justificativas, ela não é a única. Mas, provavelmente, o aspecto biológico mais comentado é a variação no percentual de água em relação à taxa metabólica do tecido. Nós sabemos que a água ela é considerada, entre aspas, o solvente universal. De vez em quando vocês vão ver isso aí nas questões. Arthur, por que é solvente universal? É porque, teoricamente, todas as reações químicas de uma célula, elas ocorrem em meio aquoso, elas ocorrem no citoplasma. Então, a água acaba sendo o solvente no qual essas reações ocorrem. Eu, particularmente, não gosto de chamar de solvente universal, porque dá a ideia de que ela realmente consegue dissolver tudo. E não é verdade. Por exemplo, os lipídios. Os lipídios são moléculas apolares. É uma regra básica na química, semelhante com semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Se a molécula de água é polar, ela não vai dissolver lipídios. Isso, inclusive, é uma coisa boa. A nossa membrana plasmática é basicamente uma membrana lipídica. Tem algumas proteínas, mas a principal composição vai ser de lipídios. Se a água fosse, de fato, solvente universal, ela seria capaz de dissolver membranas biológicas. E se ela dissolvesse membranas biológicas, as células não existiriam e, por consequência, nós aqui também não existiríamos. Então, a água ela é o solvente da vida, é um termo mais adequado. É o solvente da vida, é o meio fundamental para que a vida ocorra. Então, se a água é o meio no qual as reações químicas ocorrem, quanto mais reação química o tecido promover, mais água ele vai precisar. O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas de uma célula, basicamente. Então, se esse metabolismo é muito elevado, significa que a quantidade de reações químicas é muito elevada. Significa, então, que a necessidade de água desse tecido vai ser uma necessidade bastante elevada. Portanto, quanto maior for a taxa metabólica do tecido, maior deverá ser o percentual de água nele. No ser humano, por exemplo, nos animais de uma maneira geral, os tecidos nervoso e muscular são os tecidos com maior percentual de água, uma vez que esses tecidos são também aqueles com a maior taxa metabólica. Ok? Bora na questão, então. Vamos voltar. A estrutura apresentada, no caso a molécula de água, se refere a uma substância que, do ponto de vista biológico, possui propriedades. Galera, baixo poder de dissolução, ela é o solvente universal, ela tem um alto poder. Então, falsa letra A. Letra B. Alto poder de dissolução. Beleza. Baixa tensão superficial. Não. A tensão superficial, que é a coesão das moléculas de água, lá na superfície de um líquido, ela é considerada elevada. Inclusive, alguns animais bem leves conseguem andar sobre ecossistemas aquáticos exatamente porque a tensão superficial da água é elevada. Falso. Então, não pode ser a letra B, nem letra C. Letra D. Alto poder de dissolução, alta tensão superficial e alto calor específico. Então, o gabarito na nossa primeira questão aqui de hoje, ele vai ser a letra D. Exatamente essas aí são as características relacionadas à água. Mas tem outra questão falando sobre água também. Olha essa daqui. A análise bioquímica de 3 órgãos pertencentes a um mesmo ser vivo revelou o seguinte resultado. O órgão X apresenta 70% de água, o órgão Y apresenta 50% de água e o órgão Z apenas 20%. Só com base nisso daí. Se eu sei que é do mesmo organismo, se eu sei que é de um único organismo, isso me indica que provavelmente a taxa metabólica desse órgão X ela é maior, ela deve ser maior do que a taxa metabólica do órgão Y ou do órgão Z. Lembra que quanto maior for a taxa metabólica, maior deverá ser o percentual de água. Então, com base nesse percentual, a maior taxa metabólica é de X, depois de Y, depois de Z. Ele continua. Relacionando os órgãos X, Y e Z aos fatores que influenciam a taxa de água em um organismo, olha só, o resultado da análise permite concluir: A. O órgão X apresenta a menor atividade. Lógico que não. Ele que tem o maior percentual, ele vai ter a maior. B. O órgão Z apresenta a maior. É o contrário, ele apresenta a menor. C. A atividade metabólica do órgão X é maior do que do órgão Z. Galera, aí sim. Correto. O órgão X tem mais água do que o órgão Z. Então, a quantidade de água que ele tem deve ser uma quantidade maior. Verdade. Então, segunda questão aí, o gabarito é a letra C. Bora aproveitar, vamos render aqui, vamos fazer mais. Galera, terceira questão, já sai aí da parte da água e vai para uma outra área da bioquímica. Na bioquímica em si, nas substâncias que fazem parte dos seres vivos, a gente fala em substâncias inorgânicas, água e sais minerais,
E a gente fala das substâncias orgânicas, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, são todas moléculas orgânicas e fazem parte do nosso organismo. Essa questão aqui, ó, tá falando em glicídio. Essa questão está falando em carboidrato. E quando a gente fala em carboidrato, aqui eu disponibilizei esse resuminho, esse mapinha conceitual geral de carboidrato para vocês. Os carboidratos são moléculas que vão apresentar como principal função a função energética. O carboidrato é a primeira molécula que você vai quebrar para fornecer energia para o seu organismo. E esses carboidratos são divididos em 3 grandes grupos. Os monossacarídeos, que apresentam apenas uma molécula de polidroxialdeído ou polidroxicetona. Os oligosacarídeos, que são aqueles que vão apresentar de 2 a 10 dessas moléculas ligadas, unidas por ligações glicosídicas. Vale a pena lembrar que carboidrato é sinônimo de glicídio, é sinônimo de açúcar, de sacarídeo, é tudo a mesma coisa. Então, a ligação entre os monossacarídeos é a ligação glicosídica. E você tem ainda os polissacarídeos, aqueles carboidratos grandes, aqueles carboidratos gigantes, formados aí por dezenas, por centenas de monossacarídeos ligados. Esses monossacarídeos, eles são ainda subclassificados em vários tipos. Os mais importantes, de acordo com a quantidade de carbonos da molécula, são as pentoses, tem 5 carbonos. Elas vão ser importantes para formar os ácidos nucleicos, ó. Ribose forma o RNA, desoxirribose forma o DNA, enquanto que as hexoses, aquela com 6 carbonos, elas vão ser basicamente importantes para formar as moléculas energéticas dos seres vivos. Glicose, frutose e galactose. Glicose é universal nos seres vivos. Frutose, tipicamente encontrado nos vegetais, não só em fruto, tá? Mas nos vegetais de uma maneira geral. E galactose, encontrado aí em leites, em derivados, enfim, em outros alimentos também. Quando a gente fala em oligosacarídeos, a gente fala da união de 2 a 10 monossacarídeos. E os mais importantes são aqueles que têm 2. São os disacarídeos, que a gente colocou aqui, ó. Maltose, sacarose e lactose. Arthur, mas eu tenho que decorar isso aí? Galera, é decoreba. E, inclusive, esse decoreba aí, ele envolve até mesmo você saber quais são esses 2 monossacarídeos. A dica que a gente dá, sempre vai ter glicose, sempre. Vai ter glicose nos 3. Na maltose, é glicose ligada à glicose. Show! Na sacarose, que é o açúcar de mesa, é o açúcar que a gente usa ali no café, no suco. Esse açúcar é obtido da cana-de-açúcar, é um açúcar obtido de um vegetal. Então, na sacarose, você vai ter glicose ligado à frutose. E na lactose, o principal açúcar do leite, você vai ter glicose ligado à galactose. Basicamente isso daí. Já nos polissacarídeos, você vai ter polímeros. Você vai ter moléculas formadas pela união de outras moléculas aí que são grandes, que são... você vai ter a ligação, você vai formar moléculas grandes, desculpa, tá? Você vai formar moléculas grandes, moléculas gigantes, a partir da repetição de moléculas menores. Essas moléculas grandes são os polímeros. Essas moléculas menores são os monômeros. No caso dos polissacarídeos, o monômero básico é a glicose. E dependendo de como essa glicose é organizada, você pode formar amido, glicogênio, celulose ou quitina. Amido e glicogênio servem como reserva energética, amido nas células vegetais, glicogênio nos fungos e em nós animais, enquanto que celulose e quitina são carboidratos estruturais. A celulose é o carboidrato mais abundante do planeta, é o carboidrato formado em maior quantidade do planeta e esse carboidrato está presente nas paredes celulares vegetais. Enquanto que a quitina está presente na parede celular de fungos e está presente também no exoesqueleto quitinoso dos artrópodes. Então, isso aqui traz uma visão bem geral e bem resumida da importância dos carboidratos. Já dá para a gente voltar na nossa questão. Ele pergunta, então, depois de uma refeição rica em carboidratos, rica em glicídios, as células do fígado retiram moléculas de glicose do sangue, unindo-as aos milhares. Olha só, você vai pegar várias moléculas de glicose, vai unir, vai juntar milhares dessas moléculas lá no fígado para formar o quê? Para formar glicogênio. Amida é um carboidrato de reserva nos vegetais. Celulose é um carboidrato estrutural nos vegetais. Quitina é um carboidrato estrutural nos artrópodes, apenas no exoesqueleto, digamos assim, e você vai ter na parede celular de fungos. E a sacarose? Sacarose é um disacarídeo, ele está dizendo que vai unir aos milhares.
Se ele vai unir aos milhares, é um polissacarídeo, é um carboidrato gigante. E esse carboidrato gigante, que a gente armazena não só no fígado, mas também na musculatura, vai ser o glicogênio. Então, galera, terceira questão aí, gabarito é a letra C. Vamos avançar. Vamos aqui na quarta. Bem interessante essa quarta. Ó, temos o seguinte: a embalagem ilustrada anteriormente, aqui no lado, apresenta a informação de que o produto alimentício é isento de um nutriente que possui em sua estrutura. Esse leite aqui, está sendo colocado, ele é um leite zero lactose. Existem hoje no mercado vários produtos zero lactose. Leite condensado zero lactose. Você vai no restaurante, tem pizza sem lactose. Tem pastel não sei o que sem lactose. Tem vários desses produtos. Por quê? Porque algumas pessoas, hoje a gente sabe que algumas pessoas, elas têm intolerância à lactose. Quando você come lactose, e lactose está presente no leite, está presente nos derivados do leite de uma maneira geral, essa lactose presente lá no teu intestino delgado, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada lactase, e essa lactase vai quebrar a lactose. Libera a glicose e libera a galactose. Você tem dois monossacarídeos ligados, essa enzima corta essa união. Essa enzima separa esses dois monossacarídeos. Você vai ter isso daí. Só que nas pessoas que são intolerantes à lactose, ou essas pessoas não vão formar, não vão produzir lactase, ou vão produzir uma quantidade muito baixa dessa enzima. E se essa pessoa se encontra nessa situação, se ela vier a ingerir lactose, essa lactose vai ficar ali no intestino, vai ficar armazenada no intestino e vai servir de alimento para as bactérias. E quando essa lactose for fermentada por bactérias, ela vai produzir gases e vai produzir ácidos. Esses gases e ácidos vão fazer com que a barriga da pessoa fique um pouco mais inchada, vão provocar um desconforto abdominal, vão provocar um processo inflamatório do intestino que vai levar a, muitas vezes, a formação de fezes diarreicas. Você vai ter uma série de complicações em decorrência da ingestão desse carboidrato aqui. Arthur, como é que a gente evita esse problema? Você evita esse problema evitando a ingestão de lactose. Não só o leite em si, mas os derivados do leite. Ou, caso você queira comer aquele bolo de chocolate, aquela coisa toda, você toma a enzima. Na farmácia hoje vende a enzima, a lactase. Você toma no primeiro garfada que você der, você vai tomar o comprimido junto e aí você vai conseguir digerir esse carboidrato, teoricamente, tá? Algumas pessoas se dão super bem com essa enzima artificial, outras pessoas não se dão tão bem assim. Então não é uma ciência exata. A pessoa vai ter que se descobrir ali, esse alimento aqui ele agride mais, esse alimento agride menos. Ela vai passar um tempo ali, depois que ela é diagnosticada com intolerância à lactose, ela vai ter que passar um tempinho ali se descobrindo. O que ela pode comer, em que momento ela pode comer, se ela está estressada, pior ou não, ela vai se conhecendo nisso daí. Mas a questão, ela é muito mais objetiva do que esse esquema que a gente está colocando aqui. A questão, eu pergunto o seguinte, a embalagem ilustrada anteriormente apresenta a informação de que o produto é isento de um nutriente, é isento de lactose, que possui em sua estrutura. O que a lactose tem na estrutura dela? Glicose e galactose. Então, o nosso gabarito aqui, vai ser a letra E. São esses dois monossacarídeos que a gente tem na lactose. Beleza? Massa? Vamos sair um pouco de carboidrato, pessoal, e vamos entrar um pouquinho aqui, em outra classe de moléculas. Ele fala, Tirinha fala aqui, ele só comia verduras e legumes. De que ele morreu? Ele morreu de deficiência de colesterol. Essa tirinha faz referência a um composto. O colesterol é um dos tipos de lipídios mais discutidos na sociedade de uma maneira geral. Quando a gente fala de lipídio, pessoal, já aproveitando aqui para mostrar esse resumo para vocês também, quando a gente fala de lipídio, a gente fala de moléculas que, de uma maneira geral, são moléculas apolares. São moléculas apolares. E a gente sabe que a principal função do lipídio é a função de guardar energia, de reservar energia. É a principal molécula em nós animais que vai servir de reserva energética. Só que como a definição química é muito ampla de lipídio, são moléculas apolares e tudo mais, existem vários tipos diferentes de lipídios. Aqui eu coloquei os mais importantes para vocês, os glicerídeos, os fosfolipídios, os esteroides, os carotenoides e os cerídeos. Os cerídeos são as ceras, são basicamente lipídios impermeabilizantes, é a cera da colmeia da abelha, é a cera aqui do ouvido, é a cera da folha para impermeabilizar.
Os carotenoides são basicamente lipídios que vão atuar como pigmentos, e aí você vai ter o beta-caroteno como sendo mais famoso. Os glicerídeos são os lipídios que a gente fala das funções clássicas. O que são funções clássicas? Reserva de energia, isolamento térmico, proteção mecânica é função do glicerídeo. Os fosfolipídios são os principais componentes da membrana plasmática, são lipídios que se associam ao grupamento fosfato, são moléculas anfifílicas, anfipáticas, parte dela é apolar, parte dela vai ser polar, e é o principal componente das membranas biológicas, não só membrana plasmática, membrana biológica de uma maneira geral. E a gente tem ainda os lipídios esteroides, os lipídios que apresentam na sua composição esse núcleo esteroide. Desses lipídios esteroides, o mais famoso, sem dúvida alguma, é o colesterol. E normalmente, quando a gente ouve alguma notícia, quando a gente lê alguma notícia sobre colesterol, a gente lê algo negativo, a gente escuta algo negativo. Ah, o colesterol é algo ruim, colesterol é isso, colesterol é aquilo, faz mal. Galera, não é o colesterol em si que é prejudicial. É o nível de colesterol que pode ser prejudicial. Colesterol é um lipídio que nós animais produzimos, mais ou menos 70% do colesterol que a gente tem no nosso organismo é o nosso próprio fígado que produz, o restante a gente obtém na alimentação, nos alimentos de origem animal. E esse colesterol, ele é importante, ele é necessário. O colesterol serve como base aqui para a gente formar membrana biológica, isso em células animais, tá? Célula vegetal não forma colesterol, é apenas célula animal, então a membrana biológica animal tem colesterol na sua composição. O colesterol serve como base para fabricar vitamina D, serve como base para fabricar sais biliares, serve como base aqui para fabricar os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrogênio, são hormônios esteroidais, são hormônios que são produzidos a partir do colesterol, bem como os hormônios corticosteroides, são também produzidos à base de colesterol. Então, o colesterol é, sim, uma molécula importante. O colesterol é, sim, fundamental para a fisiologia, para o funcionamento adequado dos animais. O problema é o excesso do colesterol. Se esse colesterol estiver em nível excessivo, ele pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E, normalmente, quando a gente fala em colesterol, a gente sempre fala em HDL e LDL. Que é o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Sendo que nem HDL é colesterol, nem LDL é colesterol. O HDL é o High Density Lipoprotein, é a lipoproteína de alta densidade. O LDL é a Low Density Lipoprotein, é a lipoproteína de baixa densidade. Arthur, então por que essas lipoproteínas elas são classificadas como boas ou ruins? O HDL é chamado de colesterol bom porque esse HDL é a lipoproteína que vai pegar o colesterol que está circulando no sangue e vai levar para o fígado. Pega mais ou menos o excesso ali do colesterol do sangue e leva para o fígado. Reduz a quantidade de colesterol circulando no sangue. Reduz o risco de doença cardiovascular. Já o LDL é chamado de colesterol ruim porque ele faz o contrário. O LDL pega o colesterol do fígado e distribui esse colesterol para o organismo. Por isso que ele é chamado de ruim, porque ele aumenta o risco de doença cardiovascular. Agora, não significa dizer que a gente deve zerar o LDL e aumentar excessivamente o HDL. Não, a gente deve ter um equilíbrio, a gente deve manter os níveis adequados dos dois. Até porque, se eu não tiver colesterol circulando pelo meu organismo, essas funções biológicas aqui, que dependem do colesterol, serão funções comprometidas. Beleza? Então, isso aqui era a revisão grande aí que a gente precisava fazer sobre os lipídios. Vamos avançar? Vamos aqui na questão. Galera, ele está dizendo aqui, a tirinha está dizendo que esse indivíduo morreu por deficiência de colesterol. E está falando, então, especificamente desse lipídio que é muito comentado na prova da Unicristos, tá? Várias questões já falaram de colesterol. E ele diz, então, essa tirinha faz referência a um composto, olha a letra A. É um composto orgânico? Sim, é um composto orgânico. Então, ou é a letra A, ou é a C, ou é a E. É um composto orgânico importante para a produção dos hormônios esteroides. Galera, achamos o nosso gabarito. Para você fabricar testosterona e derivados, para você fabricar progesterona, estrógeno, você precisa sim do colesterol. Ele serve como base, ele é um precursor. Você precisa sim dele. Então, o gabarito aí, ele vai ser a letra A.
Ok? Vamos fazer aqui mais uma, galera. Vamos fazer a nossa saideira aqui de hoje, a saideira desse vídeo. Olha só, muito associado à cultura fitness, especialmente em relação às pessoas que querem adquirir porte físico rápido, sem fazer esforço, o anabolizante traz inúmeros malefícios para a saúde. Agora, um estudo do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, descobriu um outro problema causado pelos esteroides. Eles afetam o HDL. Pessoal, os anabolizantes esteroidais são anabolizantes, são drogas utilizadas para aumentar o anabolismo, especialmente o anabolismo muscular, a síntese de proteínas no músculo, e são drogas derivadas da testosterona. São basicamente andrógenos, são os hormônios tipicamente masculinos, que vão aumentar a produção de proteínas. E aí vai ter uma série de efeitos negativos, e ele está dizendo que um dos efeitos negativos é afetar o HDL. Enfim, vamos ver o que a questão pede. A notícia menciona informações sobre esteroides que afetam um tipo de lipoproteína o HDL é o High Density Lipoprotein, não é? Então, ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra E. A gente ainda sabe que esse HDL é conhecido como sendo colesterol bom. Então, ou é a letra A, ou é a letra C, porque na letra E está dizendo que ele é ruim. Letra A, alta densidade, que transporta o colesterol sintetizado no fígado até os diversos tecidos do corpo humano. Ele faz o contrário. Leva do sangue, leva dos tecidos de volta para o fígado. Então, o gabarito aqui para a gente na sexta, ele vai ser a letra C. É uma lipoproteína de alta densidade que capta parte do excesso do colesterol do sangue, transportando até o fígado. Por isso é conhecida como colesterol bom. Essa é a justificativa. Tranquilo? Galera, com essa questão, a gente encerra esse vídeo. Façam bom uso dele, façam bom uso do material que vocês vão receber. E qualquer coisa é só entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer do mundo em poder te ajudar. Valeu, galera. Tchau, tchau.